Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos para mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje estamos aqui com o time completo, com o professor Daniel Barral. Tudo bom, Barra? Tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. E o professor João Domingues. Tudo bom, João? Tudo jóia, Rafa. Prazer estar com vocês aqui também. Estamos todos aqui para receber o nosso convidado especial, o amigo, o advogado e professor Murilo Jacobi Fernandes. Eu já vou, antes de passar a palavra para o meu amigo Murilo, fazer uma apresentação dele. Murilo é advogado e consultor, diretor jurídico da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, é diretor-presidente do Instituto Protege, coordenador da pós-graduação de licitações e contratos do SERES, professor renomado em cursos, em eventos, congressos em matéria de licitação e contrato. E eu vou trazer aqui um elemento que poucas pessoas sabem, Murilo, que é que você tem uma vasta experiência, inclusive no serviço público, porque o Murilo foi servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, concursado, onde exerceu função de pregoeiro, membro de comissão de licitação, chefe de setor de editais, enfim, joga nas 11, como o Barral gosta de dizer, né? Tá ali, tem uma vasta experiência. Murilo, muito obrigado, amigo, por você aceitar o nosso convite. Para nós do Portal LC é uma honra contar sempre com você. Você já esteve conosco numa live em que falamos também do tema que vamos tratar aqui, de contratação direta. Contamos lá com a presença da doutora Luísa Jacobi e também do professor Jacobi. Você estava lá conosco também, mais uma vez agora no nosso podcast Reverbere, você nos dá essa honra. Muito obrigado, amigo. Que isso. Muito obrigado pela oportunidade, satisfação de estar aqui com o amigo Rafael, João Domingues, Tô Barral, uma grande satisfação estar aqui, principalmente discutindo um tema que é tão relevante, que são as contratações diretas, né? É um tema, a gente fala da nova lei de licitações e uma das grandes... O servidor público em geral tem receio com essa mudança normativa, né? As pessoas ficam mais acomodadas, mudar a norma, o pessoal não gosta de sair da zona de conforto, mas a dispensa pelo menos tem um grande atrativo, né? Com certeza. Com um novo limite de dispensa de mais de 50 mil reais, atualmente 54 mil reais e alguns quebrados, as pessoas têm um pouco mais de interesse de começar a usar esse procedimento da nova lei de licitações. E amigo, você já me dá e já levanta a bola, porque para quem nos assiste, para quem nos ouve, a gente já queria então delimitar o tema da nossa discussão. É um podcast, não tem muito tempo, e o tema que nós vamos dedicar aqui é dispensa de licitação em razão do valor na nova lei de licitações. E a gente até acha que o que tem aqui para discutir não vai dar para vencer no tempo que nós temos. Eu queria, antes da gente começar, Murilo, também destacar a obra que você escreveu junto com a doutora Ana Luísa Jacobi Fernandes e com o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, que é a obra Contratação Direta Sem Licitação. Está publicada pela editora Fórum, gente. Um livro muito bom, um livro que traz realmente uma doutrina sobre a contratação direta na nova lei, que discute pontos relevantíssimos, que firma a posição e que com certeza vai influenciar aí tribunais de contas, o próprio Poder Judiciário, porque são autores de renome que escreveram. Parabenizá-lo pela obra e deixar aqui essa dica para todo mundo. É uma obra da editora Fórum, vocês podem encontrar ela no site da editora. Não está esgotado, né? Um livro que já esgotou e já está na primeira reimpressão, justamente. Na segunda reimpressão. É isso, a segunda reimpressão, correto. Na segunda reimpressão. E queria parabenizá-lo, inclusive, por esse trabalho que eu conheço, eu cito e eu consulto constantemente nas minhas atividades. E aí, amigo, então vamos falar de dispensa em razão do valor. O que é que você teria para nos dizer de início? Foi bom esse aumento do limite? É o que está todo mundo querendo? Como é que isso deve ser operado? Enfim. É um grande desafio, né, quando a gente fala de dispensa em razão do valor, porque
naturalmente as pessoas têm aquele pensamento dúbio, né? Por um lado, como pensando pelo gestor público, eu fico feliz que o procedimento fica mais simples para mais coisas, né? O limite de R$54.000 para muitos municípios que são muito pequenos, você vai ter aí o município fazendo uma licitação por ano e olhe lá, né? Então, é realmente um ponto positivo desse lado. Por outro lado, a gente tem sempre um receio quando a gente sai do processo de licitação, ainda existe isso internalizado na maioria de nós, de que a gente fica com mais medo de ter corrupção, mais medo de ter irregularidades, mais medo de ter ilegalidades. Então, eu acho que a gente está caminhando, a lei acabou de sair, né? Fez 1 ano e pouco agorinha, agora é em abril desse ano, e a gente vai necessitar maturar isso, porque nunca podemos entender isso como uma abertura de porteira, né? Não virou a casa da mãe Joana, né? Então, é importante entender que as regras que a gente tinha para fracionamento, as regras que a gente tinha para planejamento, continuam sendo relevantes mesmo nesse novo contexto. Eu acho que é essa a cautela que a gente tem que ter para o pessoal já ver 54 mil, falou, nunca mais licito, maravilha. Não é bem assim ainda. Verdade. E tem muita coisa aqui que a gente vai discutir, né? Primeiro, o artigo 75, quando traz lá, tá? Uma mudança até que é significativa e que também a gente vai discutir. Coloca junto com a obra e com o serviço de engenharia, o serviço de manutenção de veículo. Isso é uma coisa, e eleva esse limite aí para casa dos 100 mil, como o doutor Murilo já ressaltou. Nós já temos a atualização em razão do decreto 10.922 do final do ano passado, que já levou isso aí para 108. Isso. E uns quebrados. Não é? A compra e serviço em geral foi para 54. Né? Então nós já tivemos aí uma elevação considerada, e eu diria que a gente tem que ficar atento para o planejamento, e eu acho que esse é um dos pontos que muita gente está discutindo aí, porque há uma ideia de que, olha, agora tem muita coisa que eu não vou precisar fazer licitação, e eu já queria entrar aqui, então, nas nossas discussões, que alguns pontos relativos ao fracionamento, que eu acho que a gente precisa discutir, porque na nova lei de licitações, o que é que nós vamos observar? Ele vai falar lá de que eu tenho que considerar esse gasto, esses limites, por unidade gestora, não é? E o João trazia para a gente aqui alguma discussão sobre isso, João, sobre essa questão da unidade gestora, e eu queria que você levantasse essa bola aí para a gente discutir esse tema. Eu estava conversando com o Murilo aqui, offline, que você tem esse limite por unidade gestora, mas imagine só que se você trabalha numa organização que faz compra centralizada de todas as suas unidades gestoras, como você vai, né, Murilo, vai coadunar a dispensa com as compras centralizadas a partir de um planejamento anual de contratações, sem que ocorra o fracionamento a partir da realização da dispensa. Como é que o órgão gerencia isso? Porque você botar por unidade gestora, se for só uma unidade gestora, ok, fica fácil, mas se você tiver 3, 4 unidades gestoras, mas as compras são centralizadas em uma das unidades gestoras, como é que você vai coadunar a dispensa nas outras, sem que isso vai ferir, né, o planejamento anual das contratações? Foi o que a gente estava conversando aqui, né? Muito bem, você vê que a gente sai as coisas antes de vir para cá, para não ter paga-mico. Mas, João, eu acho que a questão é extremamente relevante, porque, primeiro, agora a nova lei, a gente tem 22 princípios, e um deles é o princípio planejamento, né? Então não 22 princípios. 22 princípios. A gente ainda arruma mais. Com certeza, se decorda. E então é natural que, e é uma coisa que a gente tem falado muito em sala de aula, poxa, se você já organizou sua estrutura, um município onde você faz as compras centralizadas, organiza isso de certo modo, dividir agora para aproveitar da dispensa, me parece contrariar o princípio do planejamento, né? Em detrimento, inclusive, de outras regras, para você poder falar, agora eu não licito. Então, esse cuidado tem que ter muito grande. Mas, lógico, que é a beleza do direito, e a beleza de estar muito bem acompanhado para discutir isso, que a gente tem várias peculiaridades que têm que ser tratadas. Por exemplo, a gente estava comentando aqui, imagine um órgão federal com representação do país inteiro. Ele tem unidades gestoras em várias regiões do país.
Dependendo do caso, talvez observar realmente a unidade gestora para limite de dispensa valorize o mercado local, valorize a entrega mais rápida, porque um grande desafio da compra centralizada, quando você tem um município, uma cidade, assim como São Paulo, Brasília, você faz uma compra centralizada, todo mundo entrega num bairro, entrega em outro, isso não é um problema. O problema é quando você pega um órgão federal, que está sediado em Brasília, vai fazer compra centralizada em Brasília para entregar no Acre, Roraima. E aí, ninguém quer, você vai ter que parcelar o objeto, sério, uma série de dificuldades para justamente resolver o problema que a centralização traz, né? Vou dividir meu objeto por regiões, vou não sei o quê. Talvez, nesse caso, considerar a dispensa possa ser uma medida que seja tanto vantajosa para a administração pública, respeite o planejamento, porque tem outros princípios como mercado local, eficiência, eficácia, o parcelamento da contratação, não tem nesse cenário. Isso é uma verdade, porque você pega a lei, você vai ver que até no parágrafo 1 do artigo 11, que as contratações sejam eficientes e sejam eficazes, que alcance a eficiência e a eficácia. E a eficiência é relacionada a custo-benefício, né, do processo. E se você pensar que a dispensa é baixo valor, é baixa monta, você às vezes deixar de fazê-la, no caso que você citou, de um órgão de grande abrangência nacional para fazer uma licitação, talvez não seja eficiente, também não seja eficaz, porque você não vai alcançar o objetivo, não irá haver a entrega do objeto. Perfeito. E eu estava aqui ouvindo, né? Tô ouvindo aí os colegas, quero agradecer o professor Murilo pelo convite aqui, por aceitar esse convite, né? Uma honrosa participação do professor Murilo aqui no nosso podcast, meu amigo João. E é muito bom esse olhar, né, da realidade que o professor Murilo propõe para interpretar o Instituto, né? Porque realmente, eu que já trabalhei na FUNAI e estava ouvindo o professor falando, e às vezes a localidade é de tão remoto acesso e tão difícil provimento ali, que a estratégia de fornecimento tem que ser customizada, né? E o Brasil é muito grande, então realmente, eu estava brincando aí o meme que existe aí por aí, né? Que o norte nunca tem frete grátis, né? Porque o fornecimento lá é sempre mais difícil. Então, realmente, é complicado e eu acho que, assim, ainda que eu concorde com o professor João Domingues, quando ele coloca que eu, pelo menos, vejo muito fortemente na nova lei uma indução à compra centralizada, né? A gente tem o incentivo muito claro ali no legislador para que a gente centralize as compras, a gente não pode esquecer que a realidade é o maior vetor de interpretação da norma. E a realidade tem que também, de certa forma, conduzir o gestor público na aplicação, né? Muito, muito interessante. E esse caso, também da unidade gestora, é um caso que o município, os entes, têm que pensar muito ao criar a unidade gestora e qual é a finalidade dela. E porque, assim, também você pegar ali, agora eu vou fazer o seguinte, vou criar um bocado de unidade gestora diversa, porque aí eu tenho um limite de dispensa. E posso até dizer, quando for licitação, fica ali na central. Vai ali, a prefeitura aí, e secretaria já para a próxima. Que costuma ser a praxe, né? A maioria das prefeituras você tem. A cada secretaria é uma unidade gestora. E que dependendo da realidade, isso realmente não faz sentido, né? Isso precisa ser pensado. Eu queria até posicionar o nosso ouvinte e quem nos assiste, que estamos falando, então, do fracionamento, que é a nova lei, ela traz a possibilidade de você fazer dispensas de licitação em razão do valor para obra, serviço de engenharia e serviço de manutenção de veículo até hoje, o valor equivalente a R$ 108.040,81. Por que eu digo até 81 centavos? Em que pese o decreto fale de 82 centavos. E aí eu me refiro ao decreto, como eu dizia, decreto 10.922. Porque a lei, quando ela coloca o limite, ela coloca que é o valor inferior a 100 mil. O 100 mil foi atualizado, virou 108,40 e 82 centavos. Então, hoje é até 108,40 e 81 centavos. E inferiores a 54.020 reais e 41 centavos, que vai para 54, 20 e 40 centavos. E de modo que fracionar é exatamente quando você tem uma compra e faz pequenas compras, que quando você soma ao longo do ano por unidade gestora, ele vai superar esse limite. Então eu vou pegar um caso esdrúxulo, um exemplo muito fácil, que é água mineral, vou comprar e faço uma compra
de 20 mil, depois eu faço... É muita água, eu sei, mas não estraguem meu exemplo, por favor. Depois você faz outra de 20 mil... O auditor já ia ele pegar ali. Enfim. Tá comprando pra aqui pro estado inteiro, cara? Pode ser, uma coisa. Tá fazendo estoque? Você me salvou, você me Tá salvou. fazendo estoque? Você me salvou. Enfim, vai passar esse limite. E eu, como eu falei, estou dando um exemplo fácil para a gente compreender. E aí, isso se dá por unidade gestora. E o que é a unidade gestora no município? É a prefeitura e cada secretaria, o município, o poder quem executa, né? É quem executa o orçamento, Exatamente. né? Não é gestor, é quem executa o orçamento. É exatamente isso. E é importante pontuar, desculpa. Por favor, Rafael, amigo, você mas fica à vontade. pontuar porque É um muitas vezes bate-papo. associam isso ao orçamento. Então, quem tem orçamento próprio, unidade gestora. Só que tem que lembrar que muitas vezes o município tem aqueles orçamentos que tem inclusive o CNPJ como fundos federais, participação, mas isso não transforma em unidade gestora. Se a Secretaria de Educação é uma unidade gestora e, além disso, administra o fundo da educação, que tem CNPJ próprio, orçamento próprio, não vira duas unidades gestoras. Ela tem que fazer a dispensa considerando os dois orçamentos. O orçamento próprio e o orçamento que vem do fundo. Então, isso é um cuidado, porque o pessoal fala, no orçamentos diferentes eu posso fazer. Não é bem assim, né? É verdade. E essa questão do fracionamento, ela vem na lei, no artigo 75, parágrafo 1º, onde ela determina, né? Então, só para recapitular, artigo 75, inciso 1 e 2, traz os valores, conforme artigo 182, posso errar o número, o Poder Executivo deve atualizar esses valores todo ano, foi atualizado e vale o federal para todos, para toda a federação, estado, município, decreto federal. O presidente da República atualizou com o decreto 10.922 para o ano de 2022 e assim estamos indo. Isso vale para a unidade gestora e no exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Agora, o que é que eu considero como sendo fracionamento? E aí, Barra, é onde a gente chega no problema que a lei vai e diz, e o Murilo levantava isso para a gente, que ela coloca que o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza. Vem uma vírgula e é interessante que logo em seguida vem entendidos, o que nos faz, a princípio, respirar aliviado, porque a lei vai definir para a gente o que é o tal objeto de mesma natureza. E ela diz como tais, relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. E isso nos dá uma frustração, porque a gente vê que essa definição não fala muita coisa. E aí, meu amigo, eu queria que você dissesse como é que a gente vai criar aí um mecanismo, né? Temos um já da IN 67 que você pode trazer para a gente, conversar conosco sobre isso, mas como é, Murilo, que você acha que a gente vai tratar esse tema, né? Do tal objetos de mesma natureza que corresponde àqueles que são do mesmo ramo de atividade. Perfeito, Rafael. Primeira coisa é que quando ele faz a ressalva natureza, isso ajuda, porque muita gente fica pensando em natureza da despesa, né? Permanente, não sei. Não é por aí, né? É ramo de atividade. É esse o raciocínio. Já ajuda alguma coisa, mas não resolve nenhum problema. É certíssimo. Veja só, a lei eu acho que foi muito feliz nessa ideia, porque realmente o conceito é esse. Eu não devo pegar no mesmo ramo de atividade e pegar os pedaços de objeto e fazer dispensas. Então, por exemplo, eu tenho um ramo de atividade com papelaria, né? Um nicho de mercado com papelaria. O cara vende papel, lápis, borracha, grampeador, lapiseira. E aí não faz sentido fazer uma dispensa de 50 mil para lapiseira, uma dispensa de 50 mil para borracha, né? É esse o raciocínio. E aí, pegando de novo um exemplo muito banal, né? Para a gente falar esse raciocínio. Lógico que se eu coloco a lei simplesmente colocar assim, você gera uma insegurança para as pessoas, porque você começa a entrar naquelas minúcias que começa a ficar complicado. Peraí, computador e impressora. É junto ou não é? Isso é mesmo ramo de atividade ou não é? Comprar o ar-condicionado e instalar o ar-condicionado. É mesmo ramo de atividade e não é? O TCU tinha alguns acordos bem referenciados lá atrás, que eu gosto, que eu acho que a melhor interpretação é justamente isso, pegar o universo de potenciais fornecedores. Pega um objeto, pega o outro objeto e vai pensar no mercado. Se eu licitasse isso, o universo de potenciais fornecedores de uma licitação é em grande parte mesmo da outra, esse é o raciocínio. Só que, operacionalmente, isso é terrível, né? Porque aí significa cada processo eu ficar justificando no processo, porque está separando, está juntando.
o custo do procedimento é muito E alto. ficaria muito alto. Então a gente tem algumas soluções mais objetiváveis. Aquela que, pelo menos eu acho que era mais tradicional, o subelemento de despesa no caderno de contabilidade federal, né? Eu pego lá o 33,90, 33,94, 30,94, é o 94, está desde o 94 é junto. E agora a nova IN, justamente que você trouxe, traz a ideia do KNAI. Ela abandona a ideia do elemento de despesa e vai para o KNAI. Primeira observação que isso não é o KNAI do fornecedor, porque o pessoal fala assim, não, mas tem fornecedor que tem 20 KNAIs. Calma, coração, segura aí, volta aqui. É o KNAI onde você enquadraria o objeto, né? Claro, Primeiro esse raciocínio. exatamente. Independente de se quem vende tem 1 KNAI, 50 KNAIs, né? Esse raciocínio. E aí temos a dúvida. Por quê? Nenhum dos dois métodos é ótimo. O subelemento de despesa tem suas dificuldades, o KNAI tem suas dificuldades. Né? Cabe aí, eu acho que aí a liberdade dentro dos órgãos federativos escolher aquilo que ele acha que representa melhor a sua realidade de mercado e a sua praxe usual. Né? Não faz sentido, do mesmo jeito que ele falou planejamento. Se eu fazia, dividir esses objetos antes, vou juntar agora porque mudou para o KNAI, né? E também não faz sentido, agora o KNAI separou, vou dividir meus objetos que eu fazia junto. Então a gente pensar isso com cautela para realmente... O plano de fundo são do mesmo ramo de atividades? Os fornecedores seriam os mesmos dois objetos? Essa é a pergunta. Aí a gente tenta um método que quebra o galho para a gente conseguir operacionalizar a um custo reduzido operacional, administrativamente falando. Eu vou trazer meu amigo Barral aqui para discussão, porque primeiro o Murilo traz aí opções. E eu lembro de uma live que participei junto com o professor Jacobi e a professora Ana Luísa Jacobi e o professor Davidson Barcelos. E o professor Davidson deu uma sugestão, mandar um abraço para todos, inclusive, que muito interessante, que era, olha, eu acho, dizia o professor Davidson, que agora nós saímos da questão orçamentária, que é uma questão interna da administração, e fomos para uma questão externa. E ele fazia referência exatamente a isso, considerando que nós temos que pegar o ramo de atividade comercial e onde se dá a competitividade, né? Que foi o que o amigo falou, como sendo a posição do Tribunal de Contas da União, que era o que deveria fazer. E aí o que eu levanto para o Bairro, se ele acha que, de fato, tem que ser isso, ou se, por exemplo, um órgão, e aí faço essa questão porque já existem órgãos que dizem que, baseado na IN 67, a IN que regulamenta a dispensa eletrônica, em razão do valor, os órgãos estão verificando que quando você vai, ele fala na subclassificação do KNAI. O KNAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é dividida em subclassificações. Então eu vou na subclassificação. Ficou, a princípio, melhor porque não é nem no KNAI, né? Nem no KNAI, nem no grupo. Né? Você tem KNAI, grupo e subclasse. É na subclassificação, é lá na subclasse. Então você restringiu bastante, não seria tão amplo como se fosse no KNAI ou como se fosse no grupo. Poderia restringir a realização de compras, né? Com dispensa. Correto. Mas ainda assim, João, o que tem se dito é que ao considerar o posicionamento anterior, que era a questão orçamentária, e agora a subclasse, para alguns itens, meio que inviabilizou a dispensa. Porque muita coisa que era separada, agora você vai ter que juntar na subclasse. E a minha pergunta para você, meu amigo, você acha que, de fato, pode haver uma regulamentação no âmbito de um município, de um estado, que volte a trabalhar com a questão orçamentária, ou você acha que a lei, de fato, impôs aqui que se considere isso como um aspecto de mercado e não orçamentário? O professor Rafael Sérgio, professor Murilo, ele tem uma tentativa sempre de restaurar um debate que é norma geral, norma específica. Esse é um tema que ele tem um especial apreço. E aí ele sempre puxa o gancho a partir das discussões específicas da norma, o que sempre é desafiador, né? O professor Marcos Nóbrega sempre diz que esse é um dos grandes desafios da humanidade, né? Saber de onde vamos, para onde viemos, para onde vamos e o que são normas gerais. Eu acho que essa é uma grande questão, sim, e na verdade o que eu percebo é que a norma, eu sempre digo aqui nos podcasts, e eu acho que isso é uma verdade muito grande, a norma tem uma vantagem muito grande porque ela manualiza, ela dá um parâmetro
mais objetivo de atuação para quem vai aplicar a norma, mas por outro lado ela engessa. E ao engessar, e aqui claramente é uma importação de uma jurisprudência de tentar objetivar na norma, né, um parâmetro que já vinha da jurisprudência do TCU, como o professor muito bem colocou, e se tentou trazer para a norma um parâmetro objetivo. Eu acho que dá para superar. Porque, primeiro, a indicação do KNAI veio só na IN, não está na norma. Fala de ramo de atividade. E esse depara que a IN fez pode ser feito de uma outra forma em uma outra norma. Não sei se o professor Murilo concorda com essa minha ponderação. Perfeitamente, porque, veja, o KNAI, eu concordo, se a gente for pensar de uma maneira muito objetiva, se aproxima muito do ramo de atividade, porque fala de classificação de atividade econômica, então entra nesse cenário. Mas quando a gente constrói o orçamento e o caderno de contabilidade é feito com isso, ele é considerando justamente os agrupamentos que têm relação com a atividade econômica desempenhada. Então, se a gente volta na construção da contabilidade, isso também está envolvido. Seria razoável, me parece, eu acho que o Barral foi preciso nesse cenário, dizer que o caderno de contabilidade federal, o suplemento de despesa lá, por exemplo, seria uma segregação, um outro método de segregar o ramo de atividade. Sim. Né? Eu só podia ponderar Claro. aqui um detalhe na fala do Rafa e do Barral. Veja, talvez, né, porque essa norma está na IN 67, talvez a intenção se eu posso comprar muitas coisas que poderiam ser por dispensa e estou trazendo para o mesmo classificador e já me leve para um processo licitatório, porque o valor vai superar porque eu quero comprar, e talvez a regra da licitação, ou a regra da contratação seja a licitação, e talvez eu diminua o número de processos de compra na minha organização, talvez faça um pouquinho de sentido você aglutinar. Veja que você tem, vou pegar até a fala do Rafa, então, veja, Rafa muito isso. Então, veja, a gente tem vários olhares. Eu posso olhar por uma economia processual e pensar assim, caramba, em vez de fazer vários processos de licitação e de dispensa, eu consigo, em virtude da norma, me classificar ali, eu tenho que fazer talvez só um processo de licitação. Então, você tem um outro viés, que não só o viés de fazer a licitação por dispensa. Então, assim, vocês estavam falando aí, eu estava aqui pensando na aplicação, né, que de repente pode ter levado a trazer para uma classificação de subclasse. E só para tentar dar um fechamento no meu raciocínio em relação a isso, professor, é o seguinte, eu acho que o caso concreto tem que ser levado em consideração muito mais do que uma tentativa de extrair da norma uma interpretação muito fiel ao que quis o legislador lá no fracionamento. Que ele olhou para o mercado e disse, leve em consideração no seu fracionamento o ramo de atividade do seu fornecedor, partindo do pressuposto de que se eu tenho o mesmo fornecedor atuando no mercado relevante, e se eu vou fazer uma compra maior, eu tenho que cair para uma licitação. Entretanto, às vezes a necessidade do órgão, mesmo que esteja dentro de um mesmo ramo de atividade, pode fazer sentido do ponto de vista da instrução processual e de uma regular fornecimento para a administração, que se faça duas dispensas ali, mesmo que a gente esteja num caso concreto específico, dentro do mesmo ramo de atividade, e aí eu acho que entra o dever de fundamentar da administração, o dever de separar aquele caso concreto dela de uma questão mais preocupada com o atendimento da norma e com o atendimento de uma lógica de eficaz fornecimento para a administração. Eu acho que a gente não pode perder de vista que estamos dentro de uma norma que é de controle da administração, mas, por outro lado, o caso concreto pode determinar que não faz sentido, às vezes, numa superação incremental daquele valor de 50 mil e, às vezes, uma necessidade muito premente da administração, muito evidente, o gestor, eu sou muito defensor disso como assessor jurídico de gestor público, que a gente tem que dar ferramentas para o gestor ter segurança para dizer, tudo bem, perfeito, é ramo de atividade, é 50 mil por cada dispensa e passando isso eu vou fazer uma licitação. Mas a gente tem que ver o caso concreto, a gente tem que verificar a eficiência do atendimento do interesse público e se o gestor tivesse certeza de que está bem comprando, eu acho que o assessor jurídico tem que estar ali do lado também para dar a segurança jurídica para ele decidir. Eu diria que
você traz um caso que é uma situação em que, pensando aí, vamos pegar aqui o critério de subclasse ou até mesmo o critério orçamentário, do subclasse do quintal e o critério orçamentário, está no mesmo ramo de atividade, entretanto, no mercado você não percebe isso. Você percebe que algo que você queira contratar só tem, dada a especificidade do objeto, tem só um conjunto de empresas que só fornecem aquele bem ou só prestam aquele serviço e não estão no mesmo ramo. E eu acho que, constatada essa situação, eu acho bem possível mesmo Às vezes você faça a dispensa. Ou por necessidade de fornecimento também, às vezes é um UG que atende uma abrangência territorial muito grande e você tem uma necessidade de atender a administração de maneiras segregadas e ali não há, obviamente, um planejamento que resolva e às vezes o custo do fornecimento não se justifica perante um procedimento mais formal e mais burocrático. Eu acho que a situação ela pode, de certa forma, recomendar uma instrução específica. Pegando esse raciocínio, só trazer um exemplo mais prático, que eu acho que ilustra muito bem isso. Na lei das estatais não se tem essas regras, né? Só fala que não pode fracionar, como a 8666 trazia. Mas, quando a gente estava regulamentando lá pelo Instituto Protege o Banco da Amazônia, o Banco da Amazônia tinha uma dificuldade de contratar serviço de manutenção de ar-condicionado. Por quê? A agência bancária não pode funcionar sem ar-condicionado, é a norma do Banco Central. E ela atende toda a região amazônica. Mesmo segregando em regiões, a empresa que ganhava, por exemplo, Manaus, não quer atender o município do interior que tem que pegar barco para chegar lá. Então, mesmo ramo de atividade, mas se você for analisar aquela contratação, não entra dentro do raciocínio, eu não conseguiria pessoas para participar na mesma. A competitividade vai ser rachada. Vai ser rachada e até uma realidade do mercado. Não tem outro G lá, não é uma outro G, é só uma agência bancária, mas construiu-se isso para fazer a dispensa nessa situação específica. Que é bem o exemplo que você trouxe, Barro. Não combinamos isso, viu, João? Mas o exemplo que o professor Murilo trouxe foi excelente. Agora, obrigado pela... O Murilo já colocou aí uma questão e eu queria trazer uma que ainda nessa questão do fracionamento. Nós estamos no ano de transição, 2021, 2022 e 2023 são anos em que nós vamos ter necessariamente o paralelismo de regimes. Regime de contratação direta da 8666 e o regime de contratação direta da 14133. E cabe ao gestor escolher hora por um, hora por outro. Qual é o teto? O 17 mil da 8666 ou é o teto da nova lei? E eu diria mais. Se eu fizer os dois, eu tenho os dois tetos, eu estou no 17.600 mais 54 esse ano. Se é para tretar, vamos tretar. Imagine que você já fez uma aquisição, é o que você está falando, e aí essa aquisição ela possa vir no fornecimento ou no serviço ali dentro do valor e você contratou, é isso que quer dizer, né? Contratei pela 8666 e agora eu vou usar a 14.133. Eu considero aquilo que eu já paguei dentro do limite da dispensa para eu não fracionar ou são coisas distintas? É isso? É isso mesmo. E assim, veja, o que eu estou colocando ainda é que, pela lei, eu posso optar. Então, hoje eu posso fazer uma dispensa com base na 8666 e amanhã... R$17.500 para comprar computador. Exato. E amanhã fazer uma de 54 para comprar computador pela nova lei. E aí? Olha pode só. isso? A festa é assim, Murilo? Muito bem. Olha, primeira questão, eu acho que o problema vem muito atrás para a gente construir um raciocínio. Você fez uma dispensa pela 8666 dentro de 17.600 para comprar isso e surgiu uma nova demanda. Primeiro ponto é você demonstrar no processo que isso não é falta de planejamento. Porque, meu amigo, aí nem se você licitasse, ainda que se a gente saísse da discussão de transição de procedimento normativo, de regime jurídico, você tem uma questão. E a prática no mercado, principalmente quando você vai em municípios, isso é muito comum, o pessoal fala, compra 17 mil por dispensa, que depois a gente licita o resto daqui 6 meses, quando vier, quando der tempo. E isso não é uma prática bacana, porque isso realmente viola o planejamento. Você já sabia desde o começo que não precisava. Então, para mim, o problema é esse. Antes de tudo, dizer, combinou, você fez 17.600 porque você está fazendo uma nova dispensa. Porque você está comprando mais.
Lógico, se você tem um caso, uma situação concreta que demonstra uma nova ocorrência e agora você precisa fazer uma nova dispensa, me parece possível fazer agora pela nova lei e considerar a soma dos dois procedimentos, de todos os procedimentos de dispensa que você fez ali, no limite de R$54.000 da nova lei. Para não dizer que seria 54 mais 17. Aí forçou a barra. Para mim é o mais certo. Mas eu acho que a primeira cautela é essa, para você não usar o absurdo de não, compra um pouquinho para 8,5, que daqui a pouco a gente vai começar a usar o nova lei e a gente compra o resto pela dispensa de lá. Aí você já fez errado. Porque, em tese, você já tinha uma demanda superior ao limite da lei que você estava usando e você fez uma contratação, você dividiu realmente para fazer duas dispensas. E eu acho que isso é uma cautela que você tem que ter. Na verdade se você poderia contratar 54 mil por dispensa na nova lei, você pode, juntando as duas, contratar também por dispensa 54 mil. Agora, na 8666, o seu limite é 17.600. Você não poderia passar disso aí. Porque senão você já está aí fazendo o que a lei, o artigo 191 não quer, que é comunicando os regimes, né? Ou seja, fazendo o procedimento da 8666 para fazer uma dispensa no valor da 14133 e isso a lei não quer. Lógico, que aí a gente tem a questão do planejamento, que o João sempre traz e é muito relevante. Poxa, efetivamente você não comete um crime se você fizer na nova lei 5 dispensas no ano de R$10.000. Eu estou fazendo 10 mil, no final eu comprei 50, está dentro do limite de dispensa. Não estou contrariando a lei, não estou cometendo crime de fracionamento. Mas pelo ponto de vista do planejamento, eu posso trazer prejuízo ao erário por não ter feito uma compra em conjunto, eu posso trazer uma série de dificuldades. Então, essa cautela tem que ser pensada para que a gente não crie situações esdrúxulas como essa e fique muito evidente que aquela primeira dispensa na 866 17.600, na verdade, não era aquilo. Né? Foi uma coxambrada para resolver o problema. Então, essa é a preocupação. Né? Foi a saída. Foi o que dava. Me apertaram e foi o que dava. Agora, tem um dispositivo que gera muita dúvida de todo mundo, que é o parágrafo 7º do artigo 75. Que ele diz o seguinte, caro amigo Murilo, não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. E aí vamos lembrar que o tal serviço de manutenção de veículos automotores agora vai para o limite da obra e serviço de engenharia, que hoje está lá nos 108 mil e alguma coisa, conforme o decreto 10.922, que se passado daí, se passar de 108, digamos 108 o limite que está lá, você estaria então incorrendo numa dispensa indevida. Só que o que é que diz o parágrafo 7º? Que não se aplica o disposto no parágrafo 1º do 75, que é o que diz, que fala do fracionamento. Ao que parece, então, até 8 mil, que hoje, pelo decreto 8.601 quebrado, muito bem, meu caro amigo Murilo já está realmente... Só um amigo para parabilizar para falar dos quebrados. E aí, como é que fica essa questão? É isso mesmo? Até 8.600 esse ano eu posso passar do limite de 108 e alguma coisa, se for contratações quebradas? Você quer completar alguma coisa? Não, eu ia só brincar que alguém que auxiliou ali na elaboração da lei, teve um problema muito grande com manutenção de veículos, né? Porque ampliou o limite para 100 e ainda criou esse parágrafo 7º, né? Eu tenho uma história para contar, mas deixa o Murilo falar, que é pior aqui. Eu ia pontuar isso, que quando a gente estava tramitando lá, o projeto ele estava tramitando no Congresso, tive dificuldade de acompanhar um pouco mais de perto, uma questão que tomou muito à tona e veio foi que aconteceu alguns escândalos naquela época, a quantidade de veículos parados nos municípios, né? A polícia foi parar, o bombeiro, o que quer que seja. E me parece que a escolha do legislador foi com base no seguinte raciocínio: ninguém compra carro para ficar parado, ok? Se eu tenho 5 carros na prefeitura, eu preciso dos 5 carros rodando. É essa a ideia. Né? Eu não compro carro sobressalente para ficar parado enquanto tem que rodar, a não ser que a gente fale de uma frota de centenas de veículos, né? Centenas de veículos. Então, me parece que realmente ele criou uma ferramenta para ser uma válvula de escape para resolver o que é imprevisível e o que não é planejável.
Não faz sentido eu usar esse limite de 8.600 e os quebrados para não somar por 108 para fazer manutenção regular do meu veículo. Porque isso é previsível, eu devia juntar e considerar o limite de 108 ou licitar. Mas o que a gente vê, e acaba sendo uma realidade, né, dependendo da pessoa se ela é muito ruim de rodas, acontece na vida particular dela, entendeu? Ela pegou, acertou ali o para-choque no poste, arrumou o para-choque 15 dias depois, furou o pneu, daqui 3 semanas arrebentou a suspensão. Então veja, quando você tem um carro só, lógico que isso é muito raro, não sei que seja muito ruim de roda, mas uma prefeitura que você considera que tem 20, 25 carros, isso parece ser uma realidade. E aí eu acho que justamente foi essa ideia, olha, se você tem uma frota que não compensa fazer uma quarteirização, fazer uma contratação conjunta, você cuida das manutenções previsíveis, programadas e etc. E o resto, se ficar dentro de 800, você sai arrumando para não esperar juntar os carros quebrados e fazer manutenção. Junta 3, 4... Não, bateu, vai lá, arruma. E aí eu acho que realmente a lei permitiu não observar o limite de 108 dentro dessas ponderações. Então, eu faço ressalva, não é uma porteira. E não podemos ver uma porteira, abriu, dentro de 8.600 eu faço o que eu quiser. Tem a questão do planejamento, eu não posso pegar assim, 15 mil de manutenções, faço 2 vezes 7.500 para fugir. Não é, eu acho que essa cautela tem que ser, mas eu realmente entendo que a lei do parágrafo 7º deixou passar do limite de 108 nessas manutenções, porque se não soma para quê? Para o limite do inciso primeiro. Exato. E o que eu acho interessante aqui é que eu quando vi, eu também pensei nessa nota de imprevisibilidade. Eu também pensei nisso. E lembrei de casos que a gente enfrenta em órgãos da administração pública federal que tem uma atuação em lugares que são de acesso restrito. Então, você pensa no INCRA, você pensa na FUNAI, que pega aqueles carros, o DENIT, e vai para um município pequeno, às vezes, que não tem oficina, e que vai para a área de acesso restrito, vai para o meio do mato, e que lá tende a dar problema, muitas vezes, né? Até tende a dar problema. E você não tem oficina credenciada em todos esses lugares. Você não tem, você tem nas principais cidades do país. Então eu pensei, olha, quebrou lá, é um conserto de até 8 mil, beleza, pega e não entra no fracionamento. É a nota de imprevisibilidade que eu também, em outra situação, o professor Murilo já traz outras situações, que eu imaginei que seria aplicado esse dispositivo. Mas é que isso não está aqui, né? Essa nota. Não está. E é isso que a gente vai ter que esperar, porque eu também sou do pensamento do professor Murilo. Acho que não vejo razão, né? Você tem um limite já alto, porque veja que benemerência, que afrouxamento foi que veio nessa lei, Barral. A lei, ela elevou o limite da manutenção, como você disse, alguém passou por problemas sérios. O calo apertou de alguém aí. E ainda colocou que se for até 8, que já virou 8.600... Mas eu entendo que isso não é um procedimento de dispensa, né? Isso aqui é o quê? Cartão de pagamento? Pode ser, né? E se você parar para pensar... Inclusive vai cair naquele limite que eu dispenso, pode ser um contrato verbal. Contrato verbal de... Então vamos pensar... Mas contrato verbal é mais. Mas vamos pensar... Tá 10.800. Ouvindo a fala de vocês aí. Se você vai pensar... O caso que você falou foi o caso que eu estava pensando aqui antes. Se isso vai por cartão de pagamento. Dispensa, as dispensas que você faz, os limites da dispensa não abrangem o cartão de pagamento. Então, até com uma discussão disso lá na CGU, se a gente entraria em auditoria e analisar esses critérios, mas são valores muito baixos. Então, eu entendo que assim, eu acho que de repente há uma lógica nisso, porque assim, se eu posso comprar por cartão de suprimento e cartão de pagamento não entra no limite da dispensa, então estaria autorizado dentro desse limite de 8 mil. E aí vai nesse caso que você falou, né? Um órgão que viaja, de órgão fiscalizador que viaja em estrada, faz manutenção e de repente tem que pagar e paga com um tipo de cartão de pagamento. Então talvez realmente ele não entre dentro do limite. Por isso de repente exclua, né? Para poder você fazer aquela despesa, porque ela é necessária, não planejada. O cartão de pagamento serve nesse sentido. Eu confesso que eu sou um pouco mais leniente nisso, porque quando eu falo assim da imprevisibilidade, é a questão de você se programar. Mas, por exemplo, eu sou, vamos lá, o INCRA é um bom exemplo, mas eu sou na prefeitura lá de Arcos, no interior de Minas Gerais.
meu carro quebrou na minha prefeitura mesmo, entre eu fazer um contrato oneroso, um processo oneroso, se o senhor sabe, manutenção de veículo automotor, ou você morre fazendo uma lista de peças gigantesca para botar registro de preço e demandar a cada cenário, ou você quarteiriza onde você perde um dinheiro. E tem serviços, né, conversando com quem tem o conhecimento do dia a dia, que são muito difíceis de determinar ex ante, né? Por exemplo, funilaria. Funilaria, cada situação concreta vai determinar um custo e é muito difícil determinar. Então, eu acho, né, pegando o que o professor Murilo traz muito bem do dia a dia, acho que, até antecipando aí a minha reforma de pensamento, que eu era mais restritivo como professor Rafael Sérgio, realmente achava o enquadramento desse parágrafo 7º somente para situações onde você estava fora da área de abrangência para o contrato de manutenção que você tinha licitado. Mas realmente, ouvindo o professor Murilo, eu percebi que às vezes a realidade se impõe, né? E o parágrafo 7º exige que, mesmo no âmbito de um contrato já estabelecido, de manutenção regular, você pode acionar o parágrafo 7º para situações imprevisíveis, né? Eu até digo o seguinte, eu acho que a lei não traz limite nenhum nesse ponto. Eu só estou dizendo que eu, quando vi, eu fiquei Interpretou dessa forma, né? É aquela cautela, que talvez seja um excesso de cautela, porque a gente vive num cenário, como a gente falou, falar de dispensa já levanta a pulga atrás da orelha. Peraí, por que não está licitando? Então, olha, manutenção programada, esse tipo de coisa que você sabe, assim, no ano anterior já sabe que vai precisar fazer no ano que vem, olha, faz junto, bota lá, observa o limite 108 ou licita, o que é que seja, porque você dá o conforto de quem está analisando as suas contas falar, olha, ok, aqui onde deu planejar, ele se planejou, no resto não valia a pena para aquele município fazer um contrato de manutenção para 8 veículos, pensando todas as peças possíveis, ou quarteirizar, que acaba sendo um ônus realmente elevado quando você considera, assim, efetivamente as demandas, né? É natural, se eu estou quarteirizando, eu tenho meu custo de gerenciar, eu tenho meu custo de controlar, isso aumenta, isso onera. Então, dependendo da realidade, uma pequena prefeitura tem 8 veículos, cara, não sei se faz sentido realmente licita a manutenção programada e, cara, conforme for dando problema, se der problema, usa esse limite aí dentro dos R$8.000. A casa caiu, o carro caiu no rio, entendeu? Arrebentou inteiro, os 8 mil não resolve? Ok, aí vamos trabalhar dentro desse cenário, mas imagino mais isso. Eu vou colocar outra questão agora aqui, que aí o Barra falou aqui, ele já me intimidou, mas eu não vou ficar intimidado. Que é sobre a dispensa eletrônica da IN 67 de 2021. E o que é que ela faz? Ela diz que quando for dispensa em razão do valor, tem que fazer um procedimento competitivo, simplificado nos termos postos por esta IN. Aí eu me refiro à Instrução Normativa 67 da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Bem, os municípios estão obrigados a também fazer um procedimento competitivo nessa dispensa em razão do valor, ainda que não seja de acordo com a IN 67. Como eu estou aqui com o computador, vou socorrer o Murilo, que eu sei que ele já tinha trazido para a gente o parágrafo 3º do artigo 75. Quarto, não? Não, é terceiro. É terceiro, né? Não, que é isso. O parágrafo 3º que diz: as contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais. Ou seja, parece-me que aqui a administração já tem alguma proposta e vai pedir mais alguma pela divulgação no sítio eletrônico oficial, de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Isso impõe a necessidade de competitividade nos termos da IN. A IN é a regulamentação desse parágrafo 3º. Vamos, coloca luzes pra gente, Murilo, por favor. Muito legal, Rafael. Vamos lá. Eu realmente acho que a IN se refere ao governo federal, né? Então, lógico que eu posso seguir, ela tem práticas muito bacanas, né? Principalmente se eu integro isso no PNCP e o PNCP daqui a um tempo faz tudo o que ele deveria fazer, é show de bola, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que considerar é que a lei não trouxe essa regra. E aí a gente volta no procedimento
no caminhar do projeto de lei no Congresso, porque no Congresso Nacional, eu não sei se os senhores acompanharam, ou pelo menos o pessoal que está prestando atenção, ouvindo a gente em casa aí, ou no trabalho, acompanhou, mas em determinado momento no projeto de lei surgiu o convite. De novo, ressuscitaram o convite. Verdade. Mas não era o convite que a gente conhece, que é praticamente o herdeiro do capeta, aquela coisa ali que o MP pula só de ouvir falar. Não, ele fazia o seguinte, olha, você fazia uma cotação de preço, e aí, na hora de ter o menor preço, vou contratar, você divulga. Pergunta se mais alguém aparece e dá o prazo de 5 dias para as pessoas, quem mais aparecer. Como o convite tinha uma carga moral muito forte em cima do nome, mataram o convite para mim incorporaram isso na dispensa. Né? Uhum. Então, veja, esse raciocínio para mim é o que permeia esse cenário. Eu não preciso competir, eu não preciso fazer uma etapa de competição, fazer uma mini licitação, me parece absolutamente incompatível com o que se espera do processo de dispensa, mas eu preciso da publicidade. Por quê? Para acalmar essa pulguinha atrás da orelha de, cara, você faz uma dispensa de R$54 mil, meu amigo, isso é muito dinheiro. Então, pelo menos, diz aí que você está comprando, que se aparecer mais alguém, para cotar. Porque o grande problema da dispensa, que era o grande problema do convite, a lei não teria como dizer com quem que você vai cotar o preço, onde você vai buscar as empresas ali que você vai fazer cotação. Então é lógico, no município pequeno, continuando usando o exemplo do município de Arcos, interior de Minas Gerais, o prefeito lá, o secretário, quando for fazer sua estimativa para dispensa, vai consultar as empresas locais. E tá tudo bem. Né? O problema é que vira, como aconteceu no convite, eu não consulto as empresas locais. Eu consulto meu irmão, meu tio e meu primo. E aí o negócio desanda no processo. Então a ideia seria, olha, aquela, de regra geral, preferencialmente, para mim é isso, divulga aí que você está fazendo essa dispensa. E eu proponho, inclusive quando eu falo em sala de aula, olha, botar no seu sigilo eletrônico não resolve nada. Por quê? Me diz alguém que fica entrando no sigilo eletrônico da prefeitura ou do órgão público cada 3 dias para ficar olhando. Não vai. Então você tem que fazer uma parceria ou com o Sebrae ou com a associação comercial para criar um jeito de provocar o mercado e eu falar, olha, Perfeito. Aqui eu tô. Perfeito. Quando o PNCP estiver todo integrado, funcionando daquele jeito que a gente gostaria, botar no PNCP talvez seja uma ferramenta, mas colocar, não necessariamente fazer essa estrutura de dispensa, de uma mini pregão, que a gente tem brincado, né, no processo me parece realmente ser um exagero. Parafraseando o... Até porque não vai alcançar o resultado, né? Não vai aparecer... Não, ninguém, exatamente. O Bozelli pontua, ele brinca, né? Olha só, você complicou a licitação. Aí você aumenta o limite de dispensa para 54 mil. Aí você complica a dispensa porque você achou que o limite está muito alto. Então veja que a gente acaba ficando correndo atrás do rabo no cenário. Então eu acho que precisa de um pouco de cautela nesse raciocínio. Acho que essa ideia de divulgar, de pedir mais propostas é sempre bom, mal não faz. Agora, tem um monte de cenários que precisam ser calculados, levantados ao redor disso. Por exemplo, o município pequeno, bota no PNCP, ninguém no município vai aparecer. Vai aparecer o pessoal da capital, vai aparecer o pessoal do estado forte. E aí isso é péssimo para o município. Então, isso precisa ser bem pensado de uma forma de gestão. Não só um plano de gestão pública, mas um plano de governo para saber como implementar isso. Eu acho que, não vamos entrar naquela discussão que você já levantou aqui no in-off, ele já levantou a questão do PNCP, sítio eletrônico oficial, não vamos entrar nessa discussão. Mas o que eu queria dizer... Já entrando. É que, na verdade, assim, e aí eu fecho com você na questão de se fazer um trabalho junto a instituições que são mais próximas das empresas, dos operadores econômicos, do mercado, para que eles, inclusive, preencham um cadastro, seja no PNCP, que o cadastro único do licitante no PNCP, vou lá, e que, como você falou, quando o PNCP tiver aí a todo vapor funcionando, eu acredito que lançou lá, vai receber uma notificação, que é muito mais eficiente do que uma mera publicação em qualquer lugar. Em qualquer lugar que seja. Qualquer lugar que seja, exatamente. Qualquer coisa. A notificação no sistema, no aplicativo, no e-mail, qualquer coisa vai ser muito... No WhatsApp, vai ser muito mais eficiente do que qualquer coisa desse tipo. Eu gostei muito da sua interpretação, tinha muita dúvida sobre esse parágrafo 3º. Acho que é um caminho bom e que, assim, não há uma necessidade de uma competitividade, mas aqui colocou assim, olha, divulga e vê se sai alguma... E é preferencial, porque há circunstâncias, aí destacando sempre que o Barral coloca,
do caso concreto que, por exemplo, é óbvio que eu estou falando, a gente está falando do caso do inciso 1 e 2, não está falando de uma emergencial, mas mesmo assim, às vezes é 1 e 2 e eu tenho uma certa pressa. Não é uma situação emergencial, mas eu tenho uma certa pressa. E o próprio Bozelli, o professor Murilo lembrou bem do nosso colega, ele comenta no nosso livro coletivo aí de licitações que em situações específicas, um custo transacional muito baixo, você pode excepcionar o preferencial nessas situações. Então, acho que assim, há caminhos, há situações que podem ser pensadas, mas eu acho que precisa o gestor, antes de tudo, pensar um pouquinho na sua realidade local. Como implementar... A Lei 14.133 ela é muito ampla, ela é para todos os entes federativos, e eu acho que a gente precisa empoderar o gestor na interpretação da norma para consolidar a interpretação local, que é algo que o professor Murilo coloca muito bem, e eu acho que ele faz isso com muita propriedade, e gostei muito de ouvir o professor Murilo sobre essas ponderações, que assim, a realidade local ela tem que ser uma voz ativa na interpretação da norma também. Acho perfeito. O princípio da realidade do artigo 20 da LINDB, né? Não se pautar pelo conceito jurídico abstrato, né? E é o grande desafio, porque é justamente isso que o Barral pontuou. Uma norma que foi pensada para o Brasil inteiro, ela naturalmente vai ter que necessitar de suas interpretações mais adequadas à realidade, né? Uma coisa para os ministérios, uma coisa as grandes capitais, outras coisas pequenos municípios, e você ainda vai ter uma série de outras estruturas administrativas que usam dessa lei e uma realidade muito diferenciada. Verdade. Para encerrar, eu juro que é a última pergunta para liberar você. Acho que, tá tranquilo. Eu acho que esse vai ser um episódio mais longo e mais rico. Não tem uma pergunta da Cartola depois para o Murilo, não, filho? Tem uma pergunta da Cartola aqui para ele. Tem? Então vou deixar para você. Agora, a pergunta que também sempre é muito feita. Velho. Agora, se for mais umas 2 horas, traz a cervejinha para gente poder... Já passou de meio-dia aqui, nós estamos gravando, gente, numa sexta-feira. Ainda não deu 18 horas, mas está quase lá. Está quase lá. Estamos prestes a sextar. Juro que vamos deixar de atrapalhar a nossa cerveja. Mas aí, a pergunta que vem, o tal do agente de contratação e a contratação direta. Especialmente a dispensa em razão do valor. Por quê? Porque isso vai ser objeto de outro episódio. O professor Vitor Amorim já está convidado, já está comprometido, está palavrado. Ele vem aqui. Olha que pressão, hein? Exatamente. E fica registrado aí. Que não é evento futuro incerto. E é evento futuro incerto. Né? E a questão é que se o agente de contratação é quem deve conduzir o procedimento de contratação direta. E aí eu me refiro, né, e essa é uma discussão, não só a tal da dispensa eletrônica do 67/2021, que para mim sim tem que ser um pregoeiro, porque é quem tem expertise de fazer aquilo lá, porque é um mini pregão. Mas eu falo da contratação direta em si, ou até o procedimento que é praticamente um procedimento que ocorre internamente na administração. Qual é a sua avaliação sobre isso, caro amigo? Bem, Rafael, eu acho que nesse ponto a lei foi muito sábia, porque ela não quis dizer o que o agente de contratação faz. Tanto que as próprias definições de agente de contratação são, assim, uma das definições mais vagas do mundo, né? Verdade. Conduz a licitação. Dá impulso ao processo. Não faz supervisão. Né? Ok, exatamente. Então, para mim, a lei foi muito sábia e falar, olha, não vou definir as atribuições da agente da contratação. O que eu acho, e aí veja, aí de novo, vindo para a realidade, né? Não acho que tem que ser agente da contratação, porque ele cuida da licitação, não está nem as atribuições, então para mim, sem sombra de dúvida, isso pela lei não é obrigação dele. Agora, qual é a realidade? Infelizmente, muitos municípios, você tem só uma pessoa que entende de licitação, que é o pregoeiro, que se duvidar é o cara que ajuda a fazer o tempo de referência. Joga nas 11, joga nas 11, exatamente. Né? Então, ele sai com a bola lá da grande área e vai fazer o gol, cabeceia e volta a pagar. Então, e aí, me parece natural que, cara, nessas realidades, a gente da contratação vai lá e resolve esse cenário. Então, não vejo um óbice dele fazer. Não acho que a lei estabeleceu para ele. E aí, parágrafo 3º do artigo 8º. Regulamenta.
defina o que vai ser feito. Você tem uma estrutura, dá para delegar, dá para colocar isso dentro de uma maneira que não se perca o controle, porque realmente o problema da contratação direta é que as pessoas pensam, é barato, o Tribunal de Contas não olha. Beleza, mas por amostragem de vez em quando vem. Né? Então, alguma forma de controle você tem que ter, alguma cautela tem que ter em relação a isso, e por isso tem que ser estruturado. Se você consegue separar, colocar um setor, lindo. Se não consegue, colocar lá, junto com o pessoal da licitação, ainda não seja agente de contratação, ok. Não tem jeito, vai ser agente de contratação, meu amigo, sinto muito, ok? Né? Sinto muito, vai ser agente da contratação, vai fazer tudo, jogar nas 11, ok? E vamos lá, vamos tentar fazer funcionar. E aproveite lá. Se eu não me engano, é o artigo 11 da nova lei que fala que a responsabilidade da alta administração pela eficácia e eficiência do gasto dos recursos públicos. Aí você fala, olha, chefe, cuidado, viu, chefe? Pode sobrar para você, você não me mandar treinar, não conseguir trazer apoio para mim. Estruturas e controles. Exatamente. Então, não estou cobrando o senhor, não. O senhor que manda, mas assim, estou avisando comigo, posso sobrar para você. Dever de lealdade. Exatamente. Então, a lei permite você dar aquela puxadinha, falar, chefe, preciso de ajuda aqui, senão vai sobrar para você. É um apontamento muito relevante, que é a questão de segregação de função e de quem é a responsabilidade, porque também tem muita gente perguntando isso, né? Lá eu não tenho professor, e agora? Não tem como segregar a função. Olha, isso não é atribuição sua, porque o Murilo lembrou bem do parágrafo único do artigo 11 e o parágrafo 1º do artigo 7º, ele é claro em dizer, porque ele diz lá no caput do artigo que a autoridade máxima do órgão, aquela que o regimento imputar, deve designar pessoas para trabalhar no setor Gestão tal. de competência. Exato. Etc. Aí no parágrafo 1º ele diz a autoridade a que se refere o caput deste artigo, ou seja, a máxima, é responsável pela implementação da segregação de função. Então, se eu tenho com quem segregar, segrega. E aí, porque senão você vai ser o responsável. Agora, se você não tem com quem segregar, aí a responsabilidade é do superior, porque o que não pode deixar é de executar o serviço. Muito bem lembrado pelo professor Murilo. Você quer apimentar aí para a gente encerrar? É tranquilo, porque eu já tinha conversado com ele já aqui offline, né? E até para aproveitar, né, a expertise de Murilo aqui, o artigo 20, né, fala de bem de luxo. E o parágrafo 2º fala justamente assim: a partir de 180 dias, contados da promulgação desta lei, novas compras de bem de consumo só poderão ser efetivadas com adição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Qual é o impacto desse parágrafo 2º nas contratações? Poderia ser qualquer contratação de bem de consumo, mas particularmente no nosso assunto aqui de dispensa. Um órgão que não tiver regulamentado o que é bem de luxo, se ele poderia fazer contratação de dispensa sem a regulamentação. Perfeito, João. Excelente. Você sabe que aqui a gente vai apertar você até dizer chega, né, filho? Primeiro ponto, e aí eu falo isso aí sem pudor, para mim é o pior dispositivo da lei, esse artigo 20, né? Dispositivo lagosta. Dispositivo lagosta, leite moça. Mas para mim é um dispositivo demagogo, é hipócrita. Porque a gente nunca pôde comprar bem de luxo. Me fala em uma repartição pública que tem uma Ferrari ou uma Lamborghini passeando aí. Não tem, a gente não pode comprar bem de luxo. E a melhor definição é que você deu. É um dispositivo demagogo que não tem utilidade. Possivelmente não vai criar problema para quem tem poder e geralmente faz esse tipo de contratação. Exatamente. E vai criar problema para quem não tem poder, prefeituras pequenas que vai comprar coisa que às vezes nem é tão relevante e vai ser acusada por qualquer razão. Então, o dispositivo era ruim. Na verdade, era pior ainda, graças a vetaram o parágrafo 3º, que falava que os municípios e estados tinham que observar o limite do federal. Então, dava a entender que os limites de bem de luxo eram preço. Imagina fazer tabela de preço para tudo quanto objeto que se compra, para dizer o que é de luxo e o que não é. Então, o decreto federal que regulamenta o tema, que eu não lembro de cabeça, João, você lembra? 183, não nesse sentido. Ok. Muito obrigado. E aí, esse decreto, ele foi uma construção interessante, que ele fala, bem de luxo, alta elasticidade e renda da demanda, mas não tem problema comprar bem de luxo se você pagar o preço do bem normal, né? Ou se demonstrar no processo que precisa de bem de luxo. Então, né, ser bem de luxo não é o problema. O problema é demonstrar que eu preciso dele ou que ele está no preço de mercado. Então isso dá menos estresse. É muito mais justificado do que qualquer outra coisa. É o que já precisaria da Exatamente. Aí, mas o ponto entra aqui justamente na sua pergunta. Para mim, na minha visão, e esse está no nosso livro lá, Contratação Direta, que o Rafael falou aqui, é a única norma que é obrigatória para a aplicação da lei.
Porque a lei fala que você não pode comprar bem de luxo sem regulamentar. O Barral sorriu agora. Ele sempre falou isso. Concordo muito, doutor Murilo. Concordo muito, professor. Fico feliz de estar tão bem ladeado, olha só. Mas então, para mim é o único dispositivo. E aí, vai comprar bem de consumo no seu município, meu amigo? Faz a norma. Faz a norma, né? Regulamenta isso. E aí minha sugestão, a norma federal é boa, bacana, mas para mim melhor ainda foi do município de Goiânia. Das normas que eu conheci, vale, porque ele tirou a elasticidade de renda-demanda. Ele falou, ó, bem de luxo é aquele que é superior à necessidade do órgão. Ok? Perfeito. Pronto. Perfeito. Então, ok. E aí ele ficou muito mais redondo. Porque, em tese, se a gente pegar o decreto federal, eu teria que analisar a elasticidade de renda da demanda de todos os bens de consumo que eu licito. O custo transacional desse processo ia ser estratosférico. Então, a gente pega aquele processo, sai ali que tem a listagem de opulência, estética e etc., que ele coloca do bem de luxo ali, e fala, ó, meu amigo, fiz preço de mercado de várias marcas desse que eu preciso, ou eu fiz desse produto específico, mas é o que eu preciso por conta disso, isso e isso. E é o que a gente vive hoje na administração pública, com a 8666 e que vai continuar vivendo. Então, eu acho que o município de Goiânia foi mais feliz ainda nessa regulamentação, né, do que o governo federal. Bem, simplificou ainda mais o processo, mas ele precisa. E, infelizmente, é o que o Rafael falou, é a norma para gringo ver. Porque você vai dizer que você cumpre ela, você faz ela e nunca mais a revisitar, se Deus quiser, e para dizer que você cumpre, vai seguir a vida. Mas a gente pode apostar aqui, certamente tem muitos órgãos fazendo compra por dispensa, aquisição por dispensa, sem ter a regulamentação. E aí isso é um problema. Isso é um problema, porque 180 dias depois da publicação da lei foi outubro do ano passado. Então, desde outubro do ano passado, você não pode usar a nova lei sem ter essa norma. Né? Aí, o que eu tenho visto algumas pessoas fazendo, e eu acho que se você não fizer uma norma interna, isso é um risco, pega lá o finalzinho da lei que fala que os estados e municípios podem usar as normas federais, enquanto não fizerem a deles, e dizer, estou usando o federal. Mas eu acho que precisaria pelo menos uma norma interna dizendo, eu estou usando o federal. Eu estou incorporando, incorporei. Mas assim, dá para tentar salvar por aí. Mas cuidado, se você está ouvindo isso, não tem a sua norma de bem de luxo do seu município, está usando a nova lei, corre com isso para você tentar dar alguma segurança aí. Porque os senhores sabem, infelizmente, a gente tem uma quantidade de agentes que atuam no controle que estão muito mais preocupados com cara crachá do que com o resultado. Verdade. E aí, isso pode dar uma dor de cabeça infeliz para quem está do outro lado, né? Para finalizar, eu só queria lembrar que a gente falou tanto da dispensa em razão do valor e tem um dado que era relevante, que eu deveria ter trazido logo mas vamos trazer aqui, que é no caso de consórcios e a tal da agência executiva, né, que são as autarquias e fundações, isso é um instituto federal, você vai duplicar o valor. Né? Então, aqueles 54 vão virar 108, o 108 vai virar 216. Já existia isso na lei 8666 e agora se mantém. Barra, dá teu tchau, vamos embora? Porque vamos, eu acho né? que todo mundo já abusamos da boa vontade do nosso convidado. Só tá nos ouvidos também. É verdade. Não vai acabar, não? Não, mas quem está nos ouvindo fala assim, poxa, já acabou? Claro. Quero ouvir mais. Não, eu queria aqui aproveitar meu espaço de agradecimento para agradecer o professor Murilo. Acho que foi riquíssimo, né? Eu aprendi muito, de verdade, com o professor. Não é só jogar confete. Foram muitas discussões muito interessantes. Muito obrigado, professor Murilo, por estar aqui no Reverbério. Foi muito interessante. Você, John. Falar depois do Barra me deixa totalmente sem ação, né? Porque assim, ele fala tudo que a gente já queria falar, né? Então, Murilo, faço de minhas palavras do Barra. Muito obrigado por ter vindo. O convite está aberto para você. Quando você quiser vir, assim, pô, Rafael, Barra, o João, estou querendo discutir alguma coisa aí. Vamos fazer um podcast lá? Você mesmo pode fazer a proposição com a gente. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Você, amigo, agradecendo, deixar a sua palavra final, por favor. Muito obrigado, Portal LC, pelo convite, estar aqui, realmente muito bem ladeado, e é ótima essa conversa, porque é um privilégio poder discutir num ambiente tão elevado aqui, que mesmo quando a gente discorda, a gente primeiro respeita e aprende muito, isso é muito bacana, e o direito é isso, né? Licitação é isso, a lei é muito nova, vai ter muito momento de debate aí na discussão, de evolução de entendimentos, então isso é muito bacana, e poder discutir aí com meus amigos, conhecendo o Dr. Barral hoje presencialmente, acompanhando muito tempo o seu trabalho, fico muito lisonjeado pelas suas palavras, muito obrigado mesmo. Gente, para quem quiser conhecer melhor o professor Murilo, pode procurá-lo nas redes sociais, Murilo Jacobi, assim como também o Instituto Protege, que é um instituto que é dirigido pelo professor Murilo, que é voltado também, como assim,
o Portal LC, que trabalha com produção de conteúdo e com capacitação. Então procurem lá pelo Instituto Protege, tem um canal no YouTube e que sempre divulga muito material. Assim como o canal do YouTube do professor Jacobi, onde o Murilo, o professor Jacobi e tantos outros, a professora Ana Luísa Jacobi, publicam vídeos, tem bastante material. Então sugiro a vocês que se inscrevam no canal, que busquem o Instituto Protege também no Instagram. Então todas as redes sociais aí podem procurar pelo professor Murilo e pelo Instituto Protege, que vocês vão poder acompanhar o trabalho do professor. Quanto a nós, queremos mais uma vez agradecer a todos que nos escutam e que nos assistem. É sempre um prestígio para o Portal LC contar com sua audiência. Encerramos aqui mais este episódio, agradecendo a presença do nosso convidado e a nossa audiência. Muito obrigado e até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.